Oi, gente, agora para encerrar as operações entre os conjuntos, tá bom? Então, a primeira operação que eu vou ensinar é a união de conjuntos. Dados os conjuntos A e B, chamamos de união de A e B o conjunto A, esse Uzinho de união B. Tal que, então, o elemento X ele vai pertencer ao conjunto A unido ao conjunto B. Se somente se X pertence a A ou X pertence a B. Eu sei que essa linguagem é um pouco confusa, mas a operação de união nada mais é que você pegar os elementos do conjunto A e unir com os elementos do conjunto B e formar um grande conjunto. Assim, um elemento que você escolher vai estar aqui dentro dessa união. Então, esse elemento ou ele pertenceu ao conjunto A ou ele pertenceu ao conjunto B. Mas o que importa é que ele está ali dentro daquele conjuntão enorme. Então, por exemplo, seja o conjunto A 2, 4, 6, 8 e 10 e o conjunto B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos determinar o conjunto A, U, B, A união com B. Então, A união com B é você fazer o quê? Unir todos os elementos num conjunto só. Então, vai pegar todos os elementos do conjunto A e unir com todos os elementos do conjunto B. De preferência, colocar em ordem, tá? E observe que vamos começar lá então. Tem o número 1, que eu peguei do B, o número 2, que tem tanto ali no A quanto no B. Então você não precisa colocar duas vezes, coloca uma vez só. Então tem o 1, o 2, tem o 3, tem o 4, tem o 5, tem o 6, tem o 8 e tem o 10. Ok? A união de conjuntos também pode ser representada por meio do diagrama de Venn. Então é você pegar todos os elementos do A e unir com todos os elementos do B. Digo assim, se eu fosse para eu pintar essa união, eu teria que pintar todos esses elementos aí, todos os conjuntos. Agora, a intersecção de conjuntos. Dados os conjuntos A e B, chamamos de interseção ou intersecção de A e B o conjunto A, agora esse Uzinho de ponta cabeça, tá? A inter B, tal que o elemento X pertence a essa interseção, se somente se o X pertence a A e o X pertence a B. Ou seja, são os números que têm que estar nos dois conjuntos ao mesmo tempo. O primeiro era um ou, agora aí é um e. Ou seja, união, você vai unir todos. Pega de um ou pega do outro, junta tudo. Agora, a intersecção, você vai pegar só os elementos que são iguais. Estão tanto no A como no B. Exemplo, seja o conjunto A, 2, 4, 6, 8, 10 e o conjunto B, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos determinar o conjunto A inter B. Então, quais são os elementos que são iguaizinhos aí nos dois? Então, nós temos o elemento 2, o elemento 4, que tem nos dois conjuntos, e o elemento 6, que tem nos dois conjuntos. Então, a intersecção são só esses elementos que são iguais, tá? Se fôssemos analisar nos conjuntos, seria só aquela parte, só o meinho do conjunto, onde pego a parte do A, que pega também na parte do B. Então, é só aquele meinho dos conjuntos ali, tá? Essa seria a intersecção. E a diferença de conjuntos. Dados os conjuntos A e B, chamamos de diferença de A e B o conjunto A menos B. Então, A menos B. Tal que esse elemento x pertence a essa diferença de A menos B, se e somente se, o x pertence ao conjunto A e ele não pertence ao conjunto B. Em outras palavras, seria assim, A menos B. Os elementos que tem no A e não tem no B. Exemplo, seja o conjunto A 2, 4, 6, 8 e 10 e o conjunto B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos determinar o conjunto A menos B. Então, quais são os elementos que tem no A, mas não tem no B? Tá? A menos B. Tem no A e não tem no B. Então, perceba que tem no A e não tem no B são só o 8 e o 10. São esses dois elementos. Tá bom? A diferença de conjuntos também pode ser representada por meio do diagrama de Venn. Então veja que você tem o conjunto A e você apagou o conjunto B. Então o que sobrou é só o T no A. Tá? T no A e não T no B. Aí eu fiz um resuminho com desenhos. Então a união é quando você pega todos os elementos do A e do B. Tá? A união, unir todos os elementos. A interseção é só o meinho, ou seja, são só os elementos iguais dos dois conjuntos, só os elementos que se repetem. E a diferença, no caso A menos B,
você vai pegar os elementos que tem no conjunto A, mas não tem no conjunto B. Ou seja, pega o A e tira o B. Então, o que sobrar é o A menos B, certo? Aí temos o exercício 7. Então, eu te dei 3 conjuntos. O conjunto A, conjunto B e conjunto C. Então, eu quero que você faça essas operações. Letra A, A união com B. Então, se eu pegar os elementos do A, unir com os elementos do B, quais são os elementos que vai dar? E assim vai. Então, A união com B, depois tem a intersecção, depois tem a diferença. Aí da J para frente, eu fiz meio que uma operação, né? Várias operações. Então, só para lembrar em operações, primeiro você resolve dentro do parênteses, tá? Olha lá, o J, por exemplo. A união com B. Então, se você pegar o A e unir com B, quais são os elementos que vai dar? Aí, esses elementos você vai unir com o C, tá? E assim sucessivamente. Tentem fazer aí, tá, galera? Qualquer coisa, manda um e-mail. Falou, abraço, tchau.